Sabe, eu tenho muito receio de manifestações assim, não sei quem tá ali no meio. Aí você vê crianças, sabe? Isso não é local de criança xingando palavrão. Assim, é uma conduta para mim errada, é um exemplo errado. Eu não gosto, eu sofri com isso, o meu pai foi agredido em aeroporto, sabe? Eu tô falando porque eu vivi isso na carne. Eu estava em treinamento, que nego invadiu, você tem que sair correndo pro vestiário. Você não sabe de onde que vem, você não sabe o que pode acontecer. Então eu acho que isso para mim é caso de polícia, sabe? E o problema é que o nosso país é um país de impunidade. Salve, galera! Crise no Corinthians. Fiel organiza protesto contra a diretoria do Corinthians. Tá rolando este protesto e eu vou trazer aqui agora para você este corte do programa ESPN FC com todas as informações, com todas as análises dos comentaristas Zinho, Pascoal, Mauro Naves e a Daniela Boaventura. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. A coisa lá no Parque São Jorge, cara, não está nada bem, hein? Crise no Timão. Deixa eu voltar o vídeo aqui para vocês. Simbora! Porque justamente em cima disso que você está falando, a gente tem uma imagem para mostrar agora. Nossa repórter, a Duda Gonçalves, está acompanhando o que está acontecendo no Parque São Jorge e ela está no momento da entrada da torcida. Então, a gente vai continuar ouvindo o Zinho, eu quero ouvir a repercussão disso depois, mas é porque a notícia está pedindo passagem, Duda. Vou com você. Ei, Dani, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. As lideranças do Corinthians acabaram de entrar neste momento aqui no Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo, que é justamente o alvo do protesto aqui dos torcedores, que começou agora há pouco, por volta das 7 horas da noite, aqui mesmo na sede social do Corinthians, e eles cobram o tempo todo as promessas feitas pelo Augusto Melo, cobram contratações, né, que o Augusto Melo prometeu no início da sua gestão. Vale lembrar que a organizada, a Gaviões da Fiel, a principal do Corinthians, tinha um diálogo muito amistoso com o Augusto Melo e pretende continuar tendo, mas estão cobrando neste momento um posicionamento do Augusto, principalmente relacionado à situação muito delicada que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro, na 18ª colocação, apenas 7 pontos conquistados em 30 pontos disputados. Ou seja, eles cobram que o Augusto Melo tenha uma gestão de verdade, porque até o momento, isso na nota da própria Gaviões da Fiel, o Augusto Melo não tem tido uma gestão. Vale a gente lembrar que foram 19 desligamentos desde o início da gestão do Augusto Melo, dentre eles o próprio diretor de futebol, ex-diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, que era também braço direito aqui do Augusto Melo, deixou o time. Ou seja, esse protesto ainda vai correr a noite de hoje. Agora as lideranças conversam então com o Augusto Melo. Daqui a pouco também nós vamos continuar aqui acompanhando para saber o que o Augusto também vai falar com essas lideranças do Corinthians. Dani. Dudinha, obrigada, um beijo, boa sequência de trabalho para você, se proteja aí, fica de olho no entorno, porque é importante. Zinho, desculpa, é porque a informação que eu recebi é que justamente a Duda estava precisando ser deslocada, porque era um momento de torcidas entrando, então a notícia aqui se colocando à frente, né? Mas eu quero te ouvir, claro que a torcida tem direito de protestar, de cobrar, desde que não agrida, desde que não passe de certos limites, né? Mas continua teu raciocínio para a gente falar desse Corinthians aqui. Não é que eu discordo de você, Dani, mas assim, essa coisa que a torcida tem direito, até certo ponto. Até certo ponto. Você viu o que fizeram com o jogador do Vasco? Não tá me fugindo o nome dele. O cara tava dentro do carro dele. Domínio do Rossi, pararam o carro. Aí tá errado. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Sabe, uma intimidação, uma coisa assim. Eu tava com medo de alguém dar soco ali nele e tal, sabe, cara? Pô, não é só como um ex-atleta, não. Acho que você, que é da imprensa, o Mauro Naves, o Pascoal, tenho certeza que vocês também ficam preocupados, assim, nervosos com o que pode acontecer. Então, assim, cobrar, legal, o presidente prometeu, falou demais, a gente até aqui fala no programa sobre isso, o Augusto Melo, ficou muito preocupado com mídias, ficou muito preocupado em ficar falando antes de resolver, né? Prometeu demais, tem a cobrança. Mas assim, não tem a hora do jogo? Não tem lá o estádio que você pagou o ingresso, ou alguns que ganham o ingresso? Aí ali, vai, não quer falar durante o jogo, pós-jogo. Agora eu tô falando assim, o cara tá... Como é que o cara vai sair de um treino desse? Como é que o cara vai sair com o carro dele ali?
sabe? Eu tenho muito receio de manifestações assim, não sei quem tá ali no meio. Aí você vê crianças, sabe? Isso não é local de criança xingando palavrão. Assim, é uma conduta para mim errada, é um exemplo errado. Eu não gosto, eu sofri com isso, o meu pai foi agredido em aeroporto, sabe? Eu tô falando porque eu vivi isso na carne. Eu estava em treinamento, que o nego invadiu, você tem que sair correndo pro vestiário. Você não sabe de onde que vem, você não sabe o que pode acontecer. Então eu acho que isso para mim é caso de polícia, sabe? E o problema é que o nosso país é um país de impunidade. Esses caras aí estão ali pacificamente, estão xingando palavrão, estão agredindo verbalmente, e eu não sei até que tom vai. Espero que não aconteça nada de grave, que aí o Dudinha lá se proteja, as pessoas estão lá trabalhando, né? Agora, eu acho que assim, eles se agarram naquela coisa no futebol. No futebol parece que pode. Eu não vejo manifestação assim para cobrar da saúde, para cobrar da segurança, para cobrar dos impostos, para cobrar disso. Não vejo essa gana, essa força, essa vontade, essa união para coisas muito mais importantes. Agora, para ir para a porta de um CT de treinamento, nesse ponto aí, tá dizendo que foi para falar do presidente. Mas mesmo do presidente, fez uma coisa errada ou não fez? Não tem lá os setores que podem pedir o impeachment dele, que podem investigar para ver se ele está fazendo coisa errada ou não? Não gosto, não acho legal, é a minha opinião. E assim, eu sei que muita gente vai falar, jogador tem que ser cobrado mesmo, ganha muito, tem essas conversas fiadas. Eu sou contra. Bom, eu também sou contra esse tipo de coisa, né? Eu acho que não agrega nada, isso não ajuda. Isso só prejudica. O Corinthians talvez seja o clube do Brasil que os torcedores têm mais acesso aos presidentes. Sim, né? Sem dúvida. Eu já expliquei isso várias vezes. Muitos presidentes do Corinthians optaram por ter os torcedores conversando com eles do que fazendo esse tipo de manifestação. Mas a gente tem que lembrar que a primeira parte da manifestação do Zinho. O acontecimento para chegar até esse momento... Isso aí, o Augusto é a ponta do iceberg, gente. O iceberg é muita coisa que tem no Corinthians para resolver. São quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões para pagar, né? Só do estádio são 750 milhões para pagar. Tem muita coisa. E cada armário que o cara vai abrir vai sair um fantasma, ele vai se assustar com o que tem para pagar. Cada gaveta que puxa outro fantasma, tem mais dívida para pagar. Só tem isso. Só tem problema, não tem solução. E acho muito arriscado o presidente do Corinthians, depois da pressão que ele tomou ontem, dizer que vai fazer 4 contratações de peso para o time do Corinthians até 10 de julho. É muito arriscado. O Wallace custa 8 milhões de euros. Como é que vai pagar 8 milhões de euros se o Corinthians não conseguiu pagar a segunda parcela do Félix Torres? Não pagou a segunda parcela do Félix Torres. Só pagou a primeira porque os caras pediram adiantado. Lembra que eu falei aqui? Sim. Se não pagar adiantado, ele não vem? Pagou adiantado, veio. A segunda já não pagou. Então, gente, tem muito problema no Corinthians. Esse não é uma situação simples de ser resolvida. É uma situação muito complicada para ser resolvida. Daqui a pouco vai sobrar para o treinador, porque se não ganhar no final de semana, o treinador vai cair. Esse protesto é diretamente para a diretoria, né? Ele é feito na sede social, que é ali o Parque São Jorge e tal. Dessa vez, os jogadores não estão nesse ambiente, estão no centro de treinamento normalmente. Mas eu não duvido nada. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, Mauro. Então, assim, tá no Z4, tá vivendo caos. Chega uma hora que a pressão tem que cair em alguém e o presidente sozinho não vai segurar tudo. Normalmente... Esse tipo de pressão, quando o time não está bem, é em cima do time, né? A gente vê, Sim. Vai no CT, parará, protesta, chama de sem vergonha, faz isso, faz aquilo. Como o Corinthians vive uma crise muito grande internamente, e essa história da Bet, que rolou polícia, né? Virou um caso de polícia, muitos desses aí devem achar que este tipo de má administração está influenciando em campo. Eu acho que são coisas... Acho que sim, influencia. O Antônio vive dizendo que não, que blinda todo mundo. Olha, eles estão aí gritando, o time está lá treinando. Mas não é legal, né? O que pega lá é, quando há má administração,
é que, por exemplo, tem atraso de salário. Isso aí não é legal, né? Seja de salário normal da carteira ou de imagem, e o Corinthians tem esse tipo de atraso. Agora, isso aí vai levar a quê? Ao presidente descer ali e fazer mais promessas. Ah, não, eu vou contratar, sabe-se lá de que jeito, com que dinheiro. Claro que ele também, por outro lado, está correndo atrás de dinheiro. É claro que o Corinthians vai arrumar uma outra bet, hein? Não tenha dúvida, vai arrumar um patrocínio, isso aí vai vir. Tem muita gente querendo pôr dinheiro no Corinthians também. O Corinthians arrecada, o Corinthians deve muito, mas gira 1 bi também, pondo para dentro, né? Então vai aparecer patrocínio. Só que assim, vai, mas quando? Quando é que vai entrar? Vai pagar adiantado? Vai conseguir vender jogador? E o presidente vai falar o quê para esse cara? Não, nós vamos contratar. Só que faltam 7 jogos até poder colocar alguém em campo. Esse alguém, se tiver pronto, chegar voando, estiver treinando aí antes do dia 10 de julho. O que não é normal. Normal que o cara venha depois e tal, enfim. Então, o Corinthians deve fazer assim, mesmo que consiga reforço, vai fazer uns 10 jogos com esse time aí. Com esse time que está aí. Então, o Antônio tem que dar um jeito desse time que está aí conseguir pontos. Porque daqui a 10 jogos, né, vai ser um turno. Então, não vamos falar em mais 10, não. Vamos falar primeiro turno. Para o primeiro turno, o Corinthians não vai ter ninguém. É esse time que está aí. Pode até sair um Wesley da vida, sei lá, uma negociação. Mas para entrar, não dá. Num ponto a gente tem que concordar com o Zinho, né? Assim, óbvio, excessos nunca são bem-vindos. Você agredir ninguém nunca é bem-vindo. Você protestar de forma pacífica ainda é aceitável. Mas, assim, se a torcida fizer uma festa como essa... Porque, né, quando você olha sem saber o motivo... Pode ser uma festa, poderia ser um outro tipo de coisa. Com luzes, com criança, com bandeira. Faz isso na saída do Corinthians, faz isso no embarque. Porque eu acho que talvez motive mais os jogadores do que efetivamente estar aí, como o Mauro disse, para ouvir mais uma promessa da diretoria do Corinthians. Que ele vai poder falar. O que ele pode fazer. Só que ele vai fazer. Olha, gente, fiquem calmos, o time não vai cair. O discurso vai ser, fica calmo, o time não vai cair. Eu vou trazer 4, 5. Eram 6, agora já passou só para 4. Porque justamente... Tá aí, galera, o protesto lá no CT, na frente, né, do CT, Joaquim grava e o negócio tá grave lá, hein, cara, porque o Corinthians está no Z4. Deixa eu até pegar aqui, a gente tem uma tela aqui da classificação do Brasileirão. Olha aí, galera, a classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está em 18º, tem 7 pontos em 10 jogos. Cara, uma vitória em 10 jogos. Desse jeito vai cair, hein? É bom vocês protestarem mesmo, porque o bicho tá pegando lá para o Corinthians. O Vasco é o 17º, o Grêmio é o 19º e o Fluminense é o Lanterninha, é o 20º, o nosso adversário de fim de semana. Flamengo e Fluminense, o mando é do Fluminense, então é Flu-Fla, ok? Mengão primeiro colocado com 21, Botafogo com 20... Palmeiras 20, Atlético Paranaense 18, que é o adversário do Corinthians deste fim de semana. Tem muitos jogos bons neste fim de semana. Vamos dar uma olhada. Beleza, está aberto aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado. Rodada 11 do Brasileirão, às 16 horas, tem Criciúma e Botafogo. Às 17h30 tem Grêmio e Internacional, tem Grenal. Tem também, galera, na Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Goianiense a partir das 18h30. Em São Januário, Vasco e São Paulo às 21h30. Jogos do sábado. Já no domingo, às 16 horas, tem Bahia e Cruzeiro. No mesmo horário tem Flu-Fla, Fluminense e Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians, que a gente acabou de falar aqui. E às 18h30 tem 3 jogos. Às 18h30 tem CAN, Clube Atlético Mineiro e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, Red Bull Bragantino e Vitória. São jogos da 11ª rodada. Tá aí então mais uma vez a classificação e os jogos para vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal antes de sair e ative o sininho. Tamo junto, saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!